Ok, já iniciamos a gravação, então vamos lá. Então, mais uma vez, bom dia. Obrigado pela presença virtual de todos, tá? Ao todo, estamos contando comigo, 27 pessoas. É um número bem legal, bem expressivo para uma terça-feira cedo. Vocês de quarentena, alguns acordando um pouco mais tarde, né? E aproveitar hoje para acordar um pouquinho mais cedo para a gente ouvir sobre a saúde do idoso, tá? E só relembrando um pouco do que a gente falou no último encontro, nós falamos sobre o idoso institucionalizado, algumas características do idoso institucionalizado, algumas características das instituições propriamente dita, como que funciona uma instituição de longa permanência. E dois pontos importantes que a gente conversou no encontro passado, que eu acho muito válido eu fazer o gancho com o encontro de hoje, é a respeito de o idoso quando o idoso vai procurar uma instituição de longa permanência, primeiro, é porque ele não consegue morar sozinho, ele não consegue se sustentar sozinho em seu domicílio. E o segundo fator é quando a família também não consegue sustentar esse idoso. A família não consegue fazer, ela não consegue acolher esse idoso em casa. E aí, aproveitando esse gancho, a gente vai pautar alguns pontos importantes, o porquê da família não conseguir, às vezes, adaptar-se ao idoso ou deixar o idoso em casa por conta de uma série de restrições, não só financeiras da família, mas como restrições físicas, que a gente até falou no encontro passado. Restrições físicas do idoso que leva ele a buscar, ou a própria família enviá-lo para uma instituição de longa permanência, pois em casa eles não conseguem se adaptar. Nem todo mundo tem condição financeira de fazer toda uma adequação de uma casa para adaptar a esse idoso. E aí é onde a gente eu vou apontar para vocês algumas características que estão presentes ou deveriam estar presentes na casa do idoso para que ele possa viver melhor, de uma certa forma mais seguro, tá? Quando a gente fala viver melhor, estou dizendo que ele vai viver mais seguro dentro da sua própria casa, tá? Aí, antes de iniciarmos, vem uma pergunta: envelhecemos todos iguais? Infelizmente, não. Apesar de o corpo humano ele trabalhar cíclico, ou seja, o seu processo de envelhecimento ele é gradual e contínuo para cada um de nós, seres humanos, só que cada um de nós temos uma característica de envelhecimento. O principal fator chama-se estilo de vida. Então, assim, uma pessoa que, eu até comentei numa última aula presencial que a gente teve, última, penúltima aula, que eu falei para vocês que a partir do momento que vocês entraram na faculdade, vocês começaram a envelhecer de uma forma diferente. Vocês começaram a dormir menos, começaram a se preocupar muito mais, que antes vocês não tinham isso. Então, o fato de haver mudança de estilo de vida, nós estamos nos envelhecendo desigualmente. Eu vou dar exemplo de mim. Essa noite mesmo eu estava de plantão e eu tive ao todo essa noite 3 horas de sono, entendeu? Mas não foram 3 horas de sono dormida, foram acho que 2 horas, 2 horas e meia. Então, ou seja, eu dormi no máximo 2 horas e meia de sono essa noite, enquanto alguns de vocês dormiram 5, 6, 7, 8, 10 horas de sono essa noite, tá? Então, ou seja, o estilo de vida, com certeza, eu estou envelhecendo a uma velocidade 2, 3, 4 vezes mais rápido do que vocês que foram dormir, deitaram para dormir umas 10, 11 horas da noite, no máximo meia-noite, para acordar hoje 7 horas da manhã. Então, ou seja, nós não envelhecemos todos iguais. Apesar do processo de envelhecimento ser igual, contínuo, Olha, perdão, vou tirar o som. Você entrou pelo que eu te mandei? além de ser contínuo para todo mundo, mas não é igual, tá? Pessoal, eu só desativei o áudio de alguns de vocês aí, tá bom?
E perfeito. Então, eu já sei que cada um de nós não envelhecemos iguais, e eu sei que boa parte dos nossos idosos procuram as instituições de longa permanência, os idosos e a família encaminham para lá, pelo fato de o idoso não conseguir sustentar e a família também não conseguir se sustentar. Então, o domicílio do idoso ele tem que ser um lugar seguro, ou seja, uma casa para que eu possa acolher o idoso tem que ser uma casa segura. Tá, mas o que seria uma casa segura? A casa segura para o idoso é o que a gente vai chamar de uma casa adaptável ou uma casa que foi adaptada funcionalmente para o idoso, ou seja, um ambiente funcional para o idoso, um ambiente que dê condições para que ele seja funcional, ou seja, para que ele consiga executar suas atividades de vida diária, tá? E aí a gente tem o conceito de casa segura para o idoso. Aquela casa que vai favorecer ao idoso, que é a residência própria, né? E de uma certa forma, oferecer conforto para ele, tá? E primeiro, o idoso, para que ele se sinta confortável, mesmo no seu processo de evolução de demência, ele precisa conhecer a sua casa. A área precisa ser conhecida. Não sei se alguns de vocês tiveram a experiência de ter contato com um idoso que tem Alzheimer, por mais que ele já frequente a casa dos filhos, ele é um idoso que está ativo, visitou os filhos uma vez por semana e sai na casa dos filhos, mas quando inicia o processo de demência, quando ele está na casa dele, ele não estranha. Mas quando ele vai para a casa que seja do filho, que é uma casa que ele conhece, mas não é uma área 100% conhecida, não é uma área antiga, ele vai ter suas dificuldades de adaptação, tá? Então, o que que seria voltando, o que que seria uma casa segura? Vai favorecer a permanência do idoso em residência própria pelo maior tempo possível, mantendo em zona de conforto. Aí vai estreitar a ligação de sua história, promovendo, de certa forma, a sua autonomia. É o que eu estou falando. O idoso, ele tende a permanecer na casa dele porque ele conhece aquela casa, viveu 10, 15, 20 anos. Alguns de vocês nasceram e cresceram na mesma casa, ainda moram na mesma casa da infância. Então é tudo mais fácil para vocês. Tudo está no lugar certinho. Agora vai você mudar de casa. Entendeu? Nós jovens ainda que temos facilidade de adaptar, temos uma certa dificuldade na adaptação, para o idoso vai ser mais difícil. Então, o primeiro conceito de casa segura para o idoso é aquela casa que ele conheça. Então, ele precisa conhecer o ambiente, ele precisa conhecer aquela área para que ele possa se sentir seguro para fazer suas atividades. E aí, alguns itens de segurança dentro de uma casa segura. É, Quando a gente pega estudos de quedas em idosos, de lesões domiciliares em idosos, o principal cômodo que leva o idoso à queda chama-se banheiro, tá? Banheiro é o maior perigo para o idoso, tá? Banheiro é perigoso para o idoso porque ele pode escorregar, ele pode tropeçar, ele pode errar o vaso na hora de sentar, entendeu? Então, assim, é extremamente perigoso. Dos idosos que eu tive o privilégio de ter contato, eu todos os idosos que tiveram lesão, fratura de membro inferior, de pelve, fratura de colo de fêmur ou fêmur, todos foram dentro de banheiro. A maioria, a maioria foram dentro dos banheiros. Então, ou seja, é um ambiente mais perigoso para o nosso idoso, tá? E perante isso, nós, enquanto terapeutas, nós temos que ter a, a noção desse perigo para o idoso para poder orientar a família, orientar o próprio idoso ou o cuidador para que tome o máximo de cuidado possível dentro do banheiro. Eu já presenciei algumas cenas em pacientes particulares no meio do atendimento, o idoso queria ir ao banheiro, ao entrar no banheiro tropeça, já tive esse desprazer de presenciar isso. Já
já vi idoso escorregando do vaso e caindo. Então, ou seja, é bem perigoso o banheiro. E aí, primeiro, para a gente ter adaptação, o piso tem que ser totalmente antiderrapante, principalmente dentro do box onde o idoso toma banho. É ideal, mais do que recomendado, o idoso utilize barras de segurança dentro do próprio box, tá? Dos lados do vaso também. É muito interessante ter isso para que ele possa ter segurança na hora de usar tanto o sanitário quanto usar o box tomar banho. Porque idoso tá lá tomando banho, ele quer ser independente, ele vai lavar o pé, vai ficar numa posição unipodal e se não tiver um piso antiderrapante, um local para que ele possa se apoiar, ele pode simplesmente escorregar e ter uma queda. Assento fixo para lavar os pés, então, ou seja, dentro do banheiro tem que haver um assento fixo, um banquinho lá dentro do banheiro para que esse idoso possa sentar e lavar os pés. Como eu falei, ele vai querer lavar o pé, ele vai ficar na posição unipodal, a chance dele escorregar é muito grande. Tapete de borracha antiderrapante é muito aconselhável também dentro do box. Porta-toalhas, shampoos fixos de fácil acesso. Dependendo do local onde a gente está, onde tem um banheiro, as pessoas jovens, adultos jovens, ele tem a tendência de colocar as coisas mais altas, até mesmo quando você tem criança em casa, né? Você deixa um pouco mais alto para que a criança não possa para que a criança não possa alcançar o, o, o shampoo ou o sabonete que seja, para não fazer bagunça. Só que no idoso a gente vai ter que fazer o contrário. Eu preciso baixar essa altura desses suportes para que o idoso possa realmente conseguir ter o acesso tranquilamente e não correr o risco de sofrer uma queda. Tá bem? Pessoal, eu vou só pedir uma desculpa para vocês. Não sei se está tendo interferência. O pessoal resolveu roçar aqui a grama aqui do jardim aqui do condomínio. Mas se tiver muita interferência, vocês me avisam, tá? Pra mim tá ao fundo, eu tô ouvindo. Eu não sei se tá chegando para vocês o barulho da roçadeira, tá? Mas vou dar continuidade. Chegou para vocês o barulho da roçadeira? Não, Não. não, tá ótimo. Então foi eu que tô ouvindo. Então vamos lá. Outra coisa importante, claro que isso aqui é válido a gente saber, mas não precisamos ficar tão bitolados com essa informação, até porque quem estuda engenharia e arquitetura tem a obrigatoriedade de saber de algumas mensurações quando se trata em alturas, tá? Que são alturas recomendadas até mesmo pela BNT. Mas, para nós é interessante a gente ter noção que existe uma altura média de vaso sanitário que seja segura para o idoso, que é aproximadamente 46 centímetros, ter as barras laterais, como eu falei anteriormente, a papeleira de fácil acesso. Muitas vezes, sabe o que acontece? Hoje as casas estão evoluindo, ficando mais pequenas, talvez até na casa de vocês, tem um sanitário, tem um vaso sanitário, e sempre o papel higiênico ele fica às vezes na parede atrás do vaso, entendeu? Você imagina o idoso com toda a sua dificuldade para conseguir dificuldade e diminuição de mobilidade, o papel higiênico está fixado atrás, nas costas dele. Ele vai ter que se desdobrar inteiro para conseguir ter acesso ao sanitário. Quando vocês visitam alguns banheiros públicos, eu vou dizer público, banheiro de shopping ou outro banheiro que já tem um rigor maior de adaptação, você pode ver que são raros que tem o papel higiênico na parede atrás do sanitário, e sim sempre nas laterais, para que qualquer pessoa que esteja sentado, principalmente o idoso, ele tenha acesso fácil ao papel quando for precisar usar. A ducha higiênica móvel de longo alcance também é aconselhável. E as estruturas. Tá? Na porta de entrada tem que ter o ideal de 80 centímetros, abrindo para o lado de fora, certo? Isso é a mesma adaptação que a gente utiliza para pacientes cadeirantes, tá? Que é o ideal para fazer essa adaptação. Aí, bato numa tecla. No encontro passado, a gente falou que o idoso vai para a instituição de longa permanência porque a família não consegue acolher ele em casa.
Então, se vocês observarem, a porta de entrada de boa parte do banheiro da casa de vocês não tem 80 centímetros. Ela vai ter entre 60 a 70 centímetros, que é uma largura padrão para as portas de banheiro. Aí o que vai acontecer? Você vai ter que fazer uma adaptação na sua casa para acolher esse idoso, ou seja, vai ter que trocar a porta, colocar uma porta que tem uma vazão maior e ir abrindo para o lado de fora, que é mais seguro para o idoso. Piso antiderrapante, certo? Nas estruturas e uma boa iluminação. Nada de banheiro escuro, ou a casa inteira, na verdade. Não, nada de casa escura, banheiro escuro, quarto escuro, tá? Isso dificulta muito. E a gente sabe que durante o processo de envelhecimento, o idoso, ele perde a acuidade visual. Ou seja, vai ficando mais fraco a visão do idoso, e aí, quanto menor a luminosidade, mais difícil para que ele possa enxergar, tá? Outra adaptação é no quarto, que o idoso ele tem frequência de banheiro e quarto. A altura da cama, o ideal é entre 45 e 50 centímetros. São raras camas hoje, quando a gente fala em cama desses modelo box, são raras camas que têm essa altura. A maioria das camas passam disso. Tem cama que passa de 70, 80 centímetros, tá? Porque aí, quando eu preciso adaptar para o meu idoso, eu vou ter que buscar uma cama alternativa, aquelas mais antigas, que a qual a gente consegue ajustar a altura com maior facilidade. E o ideal para o meu idoso é que seja entre 45 e 50 centímetros, para que ele possa, ao levantar ou sentar na cama, ele estar sempre em contato com o chão, com os pés, tá? Aqui uma recomendação: colchas, lençóis e cobertores presos ao pé da cama para facilitar sua utilização. Ou seja, você vai deixá-los presos, amarrados, porque o que pode acontecer? É mais lençol de elástico, ele pode soltar e acabar que, quando ele se solta, ele acaba que pode se dobrar sobre o idoso e o idoso enroscar o pé ou a mão, ou seja, qualquer parte do corpo, e quando ele for levantar, ele pode correr esse risco de estar enroscado e sofrer uma queda, tá? Mesa de cabeceira é recomendado, se for utilizar, né, o criado mudo, recomendado que seja de bordas arredondadas e com a mesma altura da cama, fixas no chão ou na parede, ou seja, precisa ser fixo. Por quê? Porque o idoso, o que ele vai fazer? Ele vai usar o criado mudo como apoio para que ele possa se levantar ou para que ele possa se sentar. Imagine se o criado esteja solto, ou seja, vamos pensar de rodízio, de rodinhas. Aí a queda não acerta, tá? Ainda sobre o criado, lanterna para ser usada em caso de necessidade, interruptor de luz na cabeceira da cama e luz de corredor para acesso ao banheiro, número de telefones de caso de emergência, tá? Então, são adaptações adequadas para o quarto, porque a gente sabe que o idoso ele cai no banheiro, mas a maioria das síncopes, a maioria do momento que o idoso começa a passar mal, do que o idoso começa a ter alguma alteração do seu nível de consciência, ele acaba que tendo na cama. Então, ou seja, ele tem que ter acesso fácil a luzes e também a telefones em caso de emergência, tá? Cozinha e área de serviço. O que é ideal para uma cozinha? A pia e bancada de aproximadamente 85 a 90 centímetros de altura. Claro que essa altura é uma altura padrão para que todos, certo? Aí outra recomendação: armários para que não sejam muito altos, portas e gavetas de fácil abertura com travas de segurança e divisões para talheres e porta-facas, evitar itens pesados na porta da geladeira e tábua de passar, altura de 75 para a pessoa passar sentada, ferro elétrico com suporte fixo. Então, assim, elas são adaptações, apesar que a bancada de pia é tranquilo, tudo bem, isso é uma altura recomendada, mas, por exemplo, você numa casa, na casa de vocês, você deixar de ter um armário alto, que a gente sabe que para a gente otimizar espaço, nós acabamos que utilizando os armários mais altos. Então imagine na casa de vocês, você vai ter que ser obrigado a tirar todos os armários do alto e colocar um pouco mais baixo para que o idoso ele possa se adaptar, certo?
Outro, a tábua de passar. Eu confesso para vocês, não consegui encontrar uma tábua de passar que seja vendida a essa altura, tá pronta. Então, ou seja, a gente vai ter que pedir para que seja fabricada essa tábua de passar. Então, ou seja, são todas algumas adaptações e que nós precisamos ter na nossa casa para que o idoso ele se sinta bem e seguro dentro dessa casa. Outra coisa, poltronas de sofá, uma média de altura de 50 centímetros e profundidade de 70 a 80 centímetros, com assentos não muito macios e braços de apoio lateral. Ou seja, não pode ser aquele sofá todo macio, todo gostoso. Se quer aquele um que você senta lá e te abraça. Por quê? Porque o idoso ele vai sentar, ele vai afundar. E a dificuldade que ele tem para se levantar vai ser muito grande. Alguns de vocês devem ter na casa de alguns devem ter na casa de vocês aquele sofá todo gostoso, todo macio, enfim, que você senta e te abraça, né? Mas para você levantar tem uma certa dificuldade. Ou seja, pro idoso esse sofá não é recomendado. Então, para quem tiver que adaptar a casa do idoso, vai ter que trocar o sofá macio para um sofá um pouco mais firminho e que tenha os apoios laterais. Para quê? Para que o idoso, quando for levantar ou sentar, ele tenha aonde se apoiar. Perdão. As cadeiras devem ter espaldar alto e braços de apoio, tá? Ou seja, as cadeiras têm que ter um apoio de costas alto e que tenha braços de apoio para que o idoso apoie, para que ele possa levantar, tá? No caso de uma sala, se tiver uma mesa de apoio, com quinas arredondadas, não abrigar telefone ou abajur junto ao sofá, para não, com quinas arredondadas para abrigar telefones e abajur junto ao sofá. Por quê? Mesinha lá de apoio para que o idoso, assim que ele precisar se levantar, ele tenha acesso à luz e tenha acesso ao telefone caso ele precisar de um socorro. Não deve ser de vidro ou materiais cortantes. Por quê? Corre o risco do idoso levantar, tropeçar e cair em cima. Então, evitar ao máximo que seja peças de vidro, tá? Porque a gente sabe, o idoso cai em cima do vidro, vai quebrar o vidro e vai machucar o idoso, tá? Perdão. Escadas. Então, algumas casas têm escadas ou alguns degraus, tá? Então, o que nós temos que ter de recomendação nas escadas? Deve ter material antiderrapante, corrimão ao longo dos degraus, certo? De preferência dos dois lados. O corrimão deve ser de 10 a 15 centímetros mais comprido que a escada. O corrimão deve ficar, no mínimo, a meio centímetro da parede para permitir o apoio de mão. Deve ter uma boa iluminação, preferência de luz indireta. O início e o final devem estar marcados para que possam ser identificados no escuro. Ou seja, o padrão ABNT NR32 de adaptação, NR7, perdão, R32, NR7, NR32 e, se eu não me engano, NR15 das adaptações. Ou seja, isso qualquer escada com segurança deve ser ofertado essas recomendações, certo? E acho que é isso já. Nossa, rapidinho. Pessoal, alguma dúvida?